Bom, pessoal, chegou o dia de fazer a avaliação da Eva, né, com relação à viagem que foi feita para o Peru. Eu viajei aí ao longo do mês de janeiro, né, e todo mundo pediu aí para eu fazer uma avaliação da moto após essa viagem, né? Então a moto está aqui, vocês podem ver ela aí, ó. Ela está limpinha, né, especialmente lavada para esse vídeo. Bom, eu vou dividir esse vídeo aqui em algumas partes. E aqui eu também tenho a minha cola, né? Porque esse vídeo aqui vai ser um pouco longo, né? E eu vou tratar de alguns aspectos diferentes aqui hoje, né? Então eu vou começar falando aí primeiro da moto em si, né? Como é que ela se comportou, né? O que eu gostei, o que eu não gostei da moto. Vou falar um pouquinho dos acessórios que eu coloquei na moto, que foram poucos. Depois os problemas que eu tive na viagem, né? O que esses problemas acarretaram, né? E quais foram as causas dele. Depois uma avaliação geral. Vou tentar dar uma nota aí para cada quesito da moto, né? Então muito bem. Então vou começar aqui com a parte da moto em si. Bom, a moto ela do aspecto geral, né, é uma moto muito confortável. Ela é uma moto ali que você tem uma boa posição de pilotagem, uma posição de pilotagem relaxada, né? Então a gente consegue ficar muito tempo em cima da moto. Então esse é um aspecto muito positivo dela, assim, do ponto de vista geral, né? E embora seja uma moto simples, né, ela tem aquilo que a gente precisa para poder fazer uma viagem longa como essa, né? Senti falta de alguns mimos, né, que eu tive aí nas minhas outras motos, né, com uma parte ali do piloto automático, principalmente em algumas situações. Na parte aí de mais extrema de frio, né, também a parte ali do aquecedor de manoplas, né? Eu senti um pouco de falta disso, né? Bom, eu vou falando aqui sobre alguns pontos então da moto. Vou começar aqui falando sobre o farol, né? Então o farol dela, embora seja um farol simples, né, uma lâmpada única ali, ele é surpreendentemente bom. Ilumina muito bem, né? E já tinha falado disso no vídeo de avaliação prévio, né? E pude comprovar essa questão durante a viagem. Bom, o segundo ponto aqui da moto, né, foi a questão do motor. Né, o motor da moto, ele respondeu muito bem, né? Ele tem assim, um torque em baixa rotação que me ajuda demais no off-road. Facilita demais a condução, né? Muito amigável. Ele não é um motor assim, tão elástico, né? Porque ele não tem um giro tão alto. Mas ele responde muito bem ali, assim, dos seus 2.500 aos seus 5.000 giros, ele está funcionando de forma bastante redonda, né? Então, outro ponto positivo da moto, né? O motor, a falta de potência, ele acaba restringindo, né, a velocidade máxima de condução da moto. Fica ali restrita em seu 130 km por hora de velocidade de pico, mais extremo, né? Mas o resto do conjunto da moto não ajuda, né? Então você viaja mesmo confortável ali entre 90 e 110. Esse foi o ritmo que eu toquei durante todo o tempo, né? Bom, outro aspecto aqui seria a questão dos pneus. Eu estou usando o Metzeler, né? Metzeler não, desculpa, o Pirelli MT-60. E eu pensei em colocar o Metzeler Karoo para viagem, né? Mas reavaliando bem aí o desempenho que eu tive com o MT-60 na terra, nos pré-testes que eu tive, eu achei melhor não fazer isso, né? Acabei conseguindo a viagem com o MT-60 e não me arrependi. Achei o MT-60 um pneu muito bom na terra, também no asfalto, na chuva. Não teve momento algum que eu me sentia assim seguro. Não levei nenhum susto com ele. A durabilidade também do pneu foi muito boa. E provavelmente eu vou continuar com ele, né? O único porém do MT-60, se você comparar aí com outros pneus, né, principalmente de marcas assim mais segunda linha, né, o Rinaldi, por exemplo, né, marcas desse tipo, né, é o preço, né? O pneu não é tão barato assim, né? A parte da suspensão, né? A suspensão da moto também é outro ponto que me agrada. Ela veio com óleo inicialmente, né, com óleo 10W. Eu achava que ela ficava um pouco instável assim aos 120, a fazer entrar numa curva 120, 110, eu sentia a frente meio solta, né? E eu troquei pelo 15W e melhorou demais, né? Ficou uma moto bem mais firme, né? Não me atrapalhou no off-road, continuou copiando bem o terreno no off-road, né? Não passou a quicar. Então a suspensão da moto ela é de fato excelente. A traseira lá eu deixei ela na mais dura, na posição mais dura. Ela fica um pouquinho mais alta.
e também me facilita aí no deslocamento, né, com um pouco mais de segurança quando eu estou com carga, e com minha esposa também. Bom, o painel da moto é um painel funcional, simples, né, como ali destaque tem o indicador de marchas, né, que ajuda. A bússola realmente é um negócio ali que não ajuda em nada, né, não tem informação útil ali. O que eu gostaria, se eu pudesse pedir para a Royal Enfield um favor aí, né, numa futura versão, é usar o espaço da bússola para colocar um computador de bordo, né, que mostre ali o consumo instantâneo, o consumo médio, né, coisas que as motos um pouco mais novas. Eu acho que uma informação mais útil para estar ali naquela posição, né, que é logo embaixo ali do conta-giros, né, era colocar um indicador de marchas ali, né. Então você olhar ali para aquele canto do painel, você tem o conta-giro e a marcha engatada, né, essa informação fica ali concentrada, né, num único ponto. Eu acho que ficaria bacana, né, essa combinação, tá? Bom, o pezinho, né, o pezinho é a parte terrível da moto, né, cara. Nossa, isso aí é um sofrimento imenso, né. Sem cortar o pezinho, a moto tomba pro lado contrário ao pezinho, né. Então é difícil você achar um canto para parar ela, né? Qualquer lugar que você vai parar ela aí, ela fica incomodada, você tem que achar o lugar, né. E eu cortei o meu pezinho, né, cortei 1 centímetro mais ou menos. E aí, cara, o que acontece é o seguinte, não resolveu, né, não toma mais pro lado contrário ao pezinho, mas dependendo da situação onde você tá, ela tomba sobre o pezinho, né, então ela toma pro sentido contrário, né. Então a moto tá aqui parada, você vê que ela tá com uma inclinação um pouco maior, porque eu cortei o pezinho. E aí se eu acho uma depressão um pouco maior ali, né, onde eu tô apoiando o pezinho, a moto pode vir tombar pra cá, né. O que eu faria hoje, né? Se eu tivesse comprado a minha Royal Enfield hoje, né? Antes de cortar o pezinho, né? Eu entortaria ele, né? Eu faria aí como outros já fizeram, né? Deixaria ali o pezinho com uma envergadura um pouco maior, né? Dando um apoio mais longe da moto, né? Acho que isso aí é a solução ótima para isso. Banco, né? O banco eu acho excepcional. É um banco muito macio, muito confortável, dá um bom apoio para o piloto, né? Não me cansei de andar com ela, rodei aí, teve dia que eu rodei com ela 12 horas, 13 horas direto, parando para abastecer só, né? Então e o banco é um ponto chave nisso aí, né? Então eu não mexeria no banco do piloto, para mim tá perfeito do jeito que tá. A minha esposa gosta também do banco do garupa, mas ela acha que a ponta final dele é um pouco estreita, então ela reclama um pouquinho de falta de sustentação no banco, né? Então talvez ali para ela, se fosse um pouquinho mais largo, fosse melhor, né? Então talvez ali no futuro, né, se a gente for fazer uma viagem mais longa com a Eva, onde ela vai junto, talvez esse seja um ponto que eu mude, né, para melhorar o conforto para ela. Bom, a bolha, né, outro ponto que eu gosto muito da moto. A bolha, ela tira a pressão aqui do peito, né? Ela não tem ali aquela turbulência no peito. Ela eleva a turbulência, no entanto, não acima da cabeça do piloto. Então ela pega mais ou menos aqui, minha, né? Então a turbulência começa mais ou menos aqui. E aí, para ficar com a viagem prazerosa, né, o capacete tem um papel fundamental, né? Então um capacete barulhento, ele vai te dar ainda ali um certo incômodo, né? Então a bolha é boa, né, mas você tem que ficar atento aí que a combinação da bolha com o capacete é importante, né? Se você tiver um capacete barulhento, talvez colocar aquele extensor, né, que fica na frente ali da bolha, cresce um pouquinho a bolha, talvez ela seja necessária. A questão das pedaleiras, né? Eu acho que a pedaleira ela tem uma largura suficiente para te dar um suporte para você andar em pé. Ela também tem a possibilidade de você tirar a borracha e você poder ficar mais firme, né, naquelas garrinhas que a pedaleira possui. Então também não acho que é necessário mexer na pedaleira, né? Posso andar em pé nela durante horas sem me cansar. E sentado ali ela tem uma boa posição, uma boa firmeza também, né? Um bom suporte. Bom, os freios é outro ponto ali polêmico, né? O traseiro sempre foi muito bom, né? O dianteiro eu acho ele muito elástico, né? E aí eu pesquisei bastante sobre isso, né? Qual a razão disso aí? Porque ela tem os dutos com malha de metal, né? Os pistões aqui são bons, né? As pinças são da Brembo, né? Então tudo ali é de boa qualidade, né? Eu não entendia bem porque não tinha aquela segurança, né?
de você apertar ali e responder de forma imediata, né? É muito progressivo, né? A resposta dele. Tem gente que gosta, né? Eu acho que é uma questão assim de acostumar, né? Eu prefiro uma resposta ali de frear e não depender da progressão da pastilha para poder parar a moto, né? Eu poder controlar isso ali no freio. Se eu quiser frear mais forte a ponto de acionar o ABS, eu quero poder fazer isso e não ficar dependendo aí dessa progressão da pastilha, né? E aí o problema de fato é a pastilha, né? A pastilha original dela é orgânica e tem pouco atrito com o disco, né? E aí você precisa fazer muita força, né, para você poder ter ali uma frenagem mais forte. Eu resolvi isso colocando uma pastilha ZBC, né, uma pastilha minha que eu coloquei nela é semi-metálica, né, então melhorou aí, absurdo, tá muito melhor agora, né, e tá um freio muito mais responsivo, né. Então agora essa progressão aí eu consigo modular, né. Bom, com relação à moto, os pontos principais são esses, né, que eu anotei aqui. Na parte de acessórios, né, eu não coloquei muitos acessórios na moto. Bom, o que eu coloquei na moto então? Foram basicamente duas coisas, né? O protetor de mãos, né, que é esse aqui que eu estou usando, que não recomendo, tá? Ele é muito fraquinho, ele é de plástico, né? Embora tenha essa aparência aqui de ser carbono, né? Mas ele é de plástico. E numa queda um pouco mais séria, né? Ele não vai resolver o problema. Ele vai quebrar, né? E não vai resolver o problema. Ali tem duas funções ali. Numa queda boba, né? Ele evita que eu quebre o manete e também protege a mão, né? Assim, pedra, galho, alguma coisa que venha da estrada, né? Tem alguma coisa ali na frente da minha mão para evitar ali algum problema. Mas aqui... Bom, eu coloquei aqui um suporte celular bem fajutinho, né? Um suporte aqui desses que parece um X, né? Vou mostrar para vocês. Ele já tem ali uma ligação para... Ele tem uma ligação ali para ligar na bateria direto, né? Tem uma saída de 5 volts aqui com USB, né? Que é essa daqui. Ali tem uma chavinha liga e desliga, né? Então eu liguei direto na bateria mesmo. Quando eu paro a moto, eu vou ali e desligo essa chavinha, né? Para não ficar consumindo bateria. Negócio simples, funcional, né? Não tive problema nenhum na viagem com ele, funcionou direitinho, manteve meu celular carregado, né? Sem problema. A firmeza dele ali é boa também. Você viu ali que está faltando já uma borrachinha, mas não tive problema com isso na viagem. Um outro ponto que eu coloquei ali foi o lubrificador de corrente. Esse lubrificador que eu coloquei antes, né? Que é o que vocês estão vendo aí na foto, né? É um lubrificador totalmente passivo, né, do ponto de vista de energia elétrica, né? Ou seja, só gravidade que fazia pingar o óleo na corrente. Por que eu gosto de usar o óleo, né? Porque o óleo ele vai lavando a corrente ao longo do uso, né? Se você põe graxa e anda na terra, a graxa ela acaba acumulando a poeira e vira uma lixa, né? Então... E o óleo não, o óleo ele cai ali, né? E lubrifica e sai rápido, né? Então ele vai lavando a corrente na verdade. O chato do óleo é que você tem que aplicar toda hora, cada 100 km tem que aplicar. Então eu coloco esse lubrificador, né? E ele resolveu o problema. O problema é que ele entupiu no caminho aí. E ao tentar desentupir, eu acabei fazendo com que ele não parasse mais o óleo, né? Então ele ficou escorrendo óleo direto, né? Então eu não vencia colocar óleo no reservatório. Então agora que eu voltei de viagem, né? Eu coloquei um outro aqui, que é esse daqui. Esse é um iLube, né? Esse já é elétrico, né? Então ele tem ali uma chavinha que eu aciono, aí ela liga o motor e despeja o óleo na corrente através desse bico instalado sobre o protetor aí da corrente, né? Aí você mantém a corrente sempre bem lubrificada, né? E limpa, né? E o último aspecto que eu coloquei de acessório, né, que é essencial para você fazer uma viagem, são os baús, né? Então os baús da moto são os baús do EGE, já fiz um vídeo mostrando ele para vocês, né? Quais foram os problemas que eu tive aqui com ele, né? Antes da viagem, né, na verdade. Bom, o rebite é complicado, né? Então o rebite, esse ponto dele aqui central, né? Ele estava permitindo que passasse água. Eu vi isso no baú traseiro, não vi isso nos laterais. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma cola gel e apliquei em cima de todos os furinhos do rebite, né? Essa cola gel ela atravessou, ela é viscosa, né? Então ela demorou um tempo, mas atravessou e depois secou, vedando completamente aqui
os rebites, né? Depois disso aí parou de entrar água, né? Fiz isso também nos laterais. Então depois disso aí sanou tudo, né? Outro problema que eu tive foi que essa tranca aqui, ó, da base do baú, né? Então essa daqui quebrou uma vez. Eu falei lá com o Egeia, né? Ele me mandou outra tranca, eu troquei em casa mesmo. Aí quebrou de novo. Aí eu fui no chaveiro aqui, comprei uma tranca mais forte, com chave inclusive diferente, coloquei aqui, quebrou de novo. Aí, cara, eu me estressei e coloquei um parafuso. Até fiz isso numa viagem, né? E fiz de uma forma meio temporária, né? Então o parafuso ele prende aqui a base, né? A cabeça do parafuso prende aqui na base. E aqui eu coloquei uma arruela e uma porca. E sobrou um pedaço aqui, né? E aí esse pedaço aqui, para não ficar exposto, se alguém bater e machucar, eu acabei colocando uma rolha aqui, temporariamente, né? Até colocar um parafuso menor. Mas aí ficou aquele temporário permanente, né? Então acabou que eu não troquei mais isso, ficou ali desse jeito e provavelmente vai ficar assim mesmo. Outro ponto aqui, finalmente do baú, né? Eu achei essa trava aqui, ó, né? Esse suportezinho aqui um pouco frágil, tá? Então você abre o baú, né? Deixa eu até fazer aqui para vocês verem. A gente abre o baú aqui, ó. E essa travinha mantém no lugar, tá vendo? Só que o que acontece? Você pode... acaba girando ela, tá vendo? Tem um jogo aqui, ela acaba girando e ela acaba entortando, né? Então essa entortar é ruim porque dificulta um pouco colocar lá ele. Pode até ver que tá um pouco torto, inclusive, né? Então eu acho que esse material aqui poderia ser um pouco mais duro, menos maleável, né? Eu acho que isso aqui é uma liga de alumínio, não sei, não tenho certeza. Não sei se é alumínio ou se é um aço, mas é mole, entendeu? Se fosse um metal mais duro, né, eu acho que ficaria melhor aí, porque não ficava entortando, né, e dificultando um pouquinho esse movimento. No final das contas faz o trabalho, né, não me causou nenhum problema, né, no final das contas. Mas é só um registro aí, né, do que eu acho que poderia ser melhor, né? Mas no mais aí, os baús são realmente excelentes, muito resistentes do ponto de vista de funcionalidade, né? Peguei estrada de terra, né? Subi morro, desci morro, bateu de tudo quanto é forma, não soltou nada, né? E funcionou bem. A minha esposa não gosta muito dessa almofadinha aqui, ó. Por quê? Fica um pouco saliente demais, então ela acha que fica um pouquinho muito longo, né? E outro problema é que ela enche de água, olha lá, tá? E ela encosta aqui e começa a pingar nela, né? Isso que ela veio a moto ontem. E aqui já tá cheio de água ainda, tá? Então essa água aí fica pingando nela, molhando as costas dela, então ela não gosta muito disso, né? Então isso aqui é algo que talvez eu venha tirar aí no futuro próximo, tá? Bom, com relação aos acessórios é isso, né?